A ideia da tarefa da escrita vai ficando um pouco mais clara. Já escrevemos as nossas fichas, já fazemos os textos de registro de estudo, vamos começar a fazer textos para circulação pública, mas fazer de modo ordenado, seguindo o modelo. Tudo bem? Vamos fazer esses textos pensando num modelo muito simples de dissertação. Nesse modelo simples, vejam só, vocês vão partir dos textos já lidos no curso, textos que são densos, são complexos, e vão propor problemas interpretativos. Tudo bem? Em certo sentido, o que a gente vai fazer é próximo do fichamento expandido. Não é? No fichamento expandido, a gente tem que ler e formular qual é o problema do texto, qual é a tese do autor, qual é o caminho argumentativo. É similar ao que a gente vai fazer na dissertação, é expandir um pouco esse questionamento. Tudo bem? É uma aplicação especializada, se quiserem, do fichamento expandido. Especializado eu digo porque não precisamos nos focar no problema central do texto, nós podemos formular problemas específicos. Certo? Lemos um texto e inúmeras questões não são imediatamente claras. A ideia é formular problemas interpretativos do tipo: o que o conceito X quer dizer na primeira parte do texto? É isso, é um problema interpretativo. Como o conceito Y se relaciona com o conceito Z na tese principal do autor? Problema. Será que o conceito R é decorrente do conceito S ou eles são formulados independentemente? É um problema interpretativo. Tudo bem? Problemas nesse sentido. Não é assim, será que o autor está certo ou errado? Não, isso é muito genérico. A gente aprende pouco assim. Nós temos que aprender a tratar com a finura dos textos. Então é uma análise conceitual mais fina. Você vai formular um problema para você ter a ocasião de discutir mais o texto, de discorrer mais sobre ele. Tudo bem? A ideia do problema não é para criar nada original. Fala, nossa, será que o autor revolucionou? Não é nada disso. Uma coisa bem mais modesta. Tudo bem? Um problema interpretativo modesto no interior do material do curso. Tudo bem? Algo que mereça clarificação. Você leu e te chamou a atenção, falou, pô, isso aqui é um pouco estranho. Qual é o papel desse conceito? Como que isso se desenvolve? É a partir daí que você vai montar a dissertação. A ideia é interpretar no sentido de tornar claro, lançar luz sobre aquilo que tem lá a sua obscuridade. Os textos são densos. Daí os comentários de texto. Por isso há tantos comentadores. A ideia é fazer um comentário, mas algo bem modesto. Tudo bem? Uma dissertação realmente bem modesta. A partir de um problema interpretativo que vocês vão localizar nos textos lidos. Então essa é a proposta. Só fixando aqui um pouco. Formular um problema interpretativo acerca de um ou mais textos estudados. Pode ser só um texto. Se você está empolgado, gostou de mais de um texto, pode tentar articular um texto com outro, claro, tudo bem. Formular um problema interpretativo acerca de um ou mais textos e construir um comentário que clarifique os tópicos em vista. Tem o problema e você tem que exercer essa ideia de tomar uma posição. Claro, é uma coisa modesta, mas é importante essa forma. Daqui a pouco a gente vai
vai discutir mais detidamente o modelo, mas já adiantando. Essa ideia de tomar posição, a gente tem que treinar isso. Tudo bem? Algo do tipo, minha interpretação ou nossa interpretação acerca desse problema é a seguinte, tal. É importante treinar isso. Ainda que não seja nada original, não estamos buscando originalidade. Estamos buscando sedimentar uma forma expressiva, tá bom? Originalidade é outra coisa. Deixa para o doutorado. Então, um modelo de dissertação se limita a um nível interpretativo ou clarificatório, se quiserem. Não precisam avançar mais. O que vai ser avaliado é isso, é esse nível mais básico, se vocês conseguem se exprimir bem nesse nível mais básico. E esse modelo de dissertação vai propor algumas tarefas fixas, então, para cumprir aquele imperativo da comunicabilidade, para que se façam entender. Tudo bem? Em particular, esse imperativo, vocês vão ver, vai estar marcado na introdução da dissertação. Tem algumas tarefas específicas que a introdução deve cumprir. A ideia é que se você cumpre bem essas tarefas no começo do seu texto, a tendência é o texto ficar muito mais claro. Certo? Mas vamos ver então mais detidamente quais são essas tarefas. Eu trouxe aqui um modelo, imprimi umas cópias. Vamos passando e a gente discute, tá bom? Passam para ele. Bom, então, gente, o começo aqui é já mais ou menos o que eu falei, né? Vamos retomar de modo rápido. A ideia é montar um problema interpretativo, nesse sentido específico de interpretação, entendendo interpretação como uma clarificação. Você interpreta, você clarifica o sentido. Bem, você narra o sentido de modo a torná-lo mais inteligível. Essa é a ideia. Então, montar um problema interpretativo acerca do tema em vista, tornando visível um tópico cujo entendimento exige reconstruir trechos dos textos estudados. Tudo bem? Então, a dissertação vai ser totalmente focada nos textos que vocês já leram. Isso facilita muito o trabalho. Imagine que dificuldade. Invente um tema, qualquer coisa vaga, fale sobre a liberdade humana. Não vai dar certo. É muito vago. Vamos partir do material com o qual a gente já trabalhou. Tudo bem? Assim já ganhamos muito de início. E essa ideia aqui do segundo tópico é importante também. Não é um resumo, do texto. A dissertação não é um resumo. Por quê? Porque a dissertação se articula em torno de questões conceituais específicas. A dissertação vai se desenrolar conforme o problema que você montar. Não precisa retomar o texto inteiro, ou os textos inteiros. Você pode pôr um problema bem específico, que exija retomar só uma parte do texto. Tudo bem? Não é o caso de resumir tudo, não. Essa forma expressiva é diferente do resumo. Ela é guiada por uma conceitualidade mais específica. Tudo bem? Então, a dissertação se articula em torno de questões conceituais específicas e tem como meta tornar clara qual a posição do autor em relação a elas. Você é um intérprete. Você vai tornar claro o que o autor escreveu, por assim dizer. Tudo bem? Você vai formular um problema interpretativo e vai tentar clarificar. É a sua posição sobre o que o autor disse, entende? É isso que você vai fazer. É um comentário de texto. Na minha leitura, o autor resolve esse problema sim. Esse é o exercício. Tudo bem? É aprender a desvelar o sentido do texto, que por ser muito complexo, muito denso, nem sempre é imediato. E a ideia é que, ao fazer isso, você deve tornar compreensíveis trechos ou teses aparentemente problemáticos nos textos estudados.
Tudo bem essa ideia? É um comentário de texto, mas é você que vai montar esse comentário. Não é só um resumo. Não é que o texto vai simplesmente ressurgir sobre as suas mãos. Né? Tem trabalhos que são estranhos, parece que simplesmente o texto do autor está se refazendo. Não, é você tem que aparecer como autor da dissertação. Isso é importante. É você que monta o problema. É você que interpreta o que o autor diz. Tudo bem? Ora, para fazer isso, prestem atenção no tópico 2 aqui, estrutura. Isso é importante. Isso é importante para a dissertação. A estrutura é a mais básica de todas. É começo, meio e fim. Nessa ordem. Introdução, desenvolvimento e a conclusão. É isso. Não tem como sair disso. Mas a introdução exige aqui o cumprimento de algumas tarefas. Lembra que eu mencionei na aula, né? E eu acredito que, cumprindo bem essas tarefas, vocês já vão comunicar bem, ou pelo menos vão comunicar melhor do que se não as cumprissem. Essa é a ideia. Que tarefas são essas? Isso é importante. Toda dissertação tem que ter isso. Tudo bem nesse modelo? É só um modelo, hein, gente? Tem muitas outras dissertações que não tem nada disso. Mas nesse modelo tem. Tá bom? Tem que ter 4 coisas na introdução. Certo? Pensem nisso. Uma introdução com 4 tarefas. Primeira tarefa: retomar de modo conciso o contexto do tema estudado. Vocês estão falando sobre o quê? Sobre a liberdade? Sobre democracia, etc, etc. Sobre qual é o tema, mas de forma concisa. O tema já no texto. Isso é a retomada. São algumas frases. Algo do tipo, bom, no texto sobre a liberdade, Stuart Mill desenvolve a sua noção utilitarista, etc, etc. Isso já é contextualizar. 1 ou 2 frases já contextualiza. Tudo bem? Tem que ter isso. Pelo amor de Deus, evitem aquelas coisas grandiloquentes que eu já peguei, do tipo, desde a aurora da humanidade, a consciência é um problema para o homem. Falo, nossa, que isso? Não, sejam modestos. Contextualizar não é isso, retomar a história da humanidade. É retomar o texto do qual você vai tirar o problema. Tudo bem? 1 ou 2 frases. Stuart Mill escreveu um texto X, etc, etc. É isso. 1 ou 2 frases você faz essa tarefa. Formular o problema interpretativo. Tem que ter o problema bem claro. Tudo bem? Algumas dissertações, a gente realmente não sabe sobre o que o aluno está falando. Não tem problema, não tem nada, as coisas vão simplesmente aparecendo. Formule claramente o problema. Então, no interior desse texto, interessa-nos saber como o conceito X é desenvolvido a partir do conceito Y ou Z. Tudo bem? Várias maneiras de formular o problema. É central. É central para a dissertação. Tem que ter um problema. Certo? Não é um resumo, não é para retomar o texto inteiro, é para discutir um problema. Bom, e isso é importante, item C aqui. Formular a tese interpretativa. É isso que nós temos que treinar. Muitas vezes os alunos são muito modestos ou têm uma certa vergonha mesmo de tomar posição. Não, gente, a gente tem que treinar, tem que tomar posição. O texto bom tem posição. Tudo bem? Algo do tipo, vou propor aqui. Ai, meu Deus, ele está falando, vou propor. Tem muita gente que tem problema, né? Escrever na primeira pessoa. Não tem problema nenhum, pode escrever. Se for o caso, tudo bem, tem que ficar claro que é você o autor da dissertação. Vou propor que o conceito X se desenvolve da maneira tal, 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 na parte A e B do texto. É você que está propondo, você é o autor. Tudo bem? Tome uma posição. É lógico, é modesto. Não precisa inventar nada. Né? No sentido, não precisa ser original, mas precisa treinar essa forma. Tem um problema e você toma posição. Vou ler assim, vou propor, etc, etc. Defenderei que... Usem esses verbos. Tudo bem? E apresente a estrutura do texto que se segue. Isso é muito importante na introdução. Tudo bem? Você vai dividir o seu texto em 2 partes? Então fale. Eu vou
Vou dar essa resposta em 2 partes. A primeira parte vai fazer isso, a segunda parte vai fazer aquilo. Em 3 partes, tudo bem? Já anuncie ao leitor como será desenvolvido a sua argumentação, tá bom? Isso é importante. Só uma nota sobre a preparação da introdução. Vejam, às vezes não é fácil chegar a essa formulação tão clara da introdução, tudo bem? Às vezes você tem que avançar um pouco no corpo do texto para ficar claro até onde você vai, certo? Isso aqui é a ordem da exposição, mas não é a ordem da criação. Isso é importante, tá certo? Porque às vezes você pode... Não, eu não sei bem qual é o escopo do meu problema. Então você tem que arriscar um pouco, escreva um pouco, desenvolva. Tudo bem? Para daí você ter clareza de qual é o problema e qual é a sua posição. Tá certo? Eu só quero dizer, não é sempre tão fácil assim. Eu vou começar a escrever um texto, eu vou escrever a introdução perfeitamente e depois eu escrevo o resto. Às vezes não é tão fácil assim. A ordem da criação é mais complexa, envolve idiosincrasias, cada um tem um jeito de fazer. Eu estou dizendo que na apresentação final, o que eu espero é que o começo esteja no começo, não é? Tudo bem? Aí a introdução tem que estar bem montadinha, mas como você chegou à introdução, aí depende do seu estilo de pensar, do seu estilo de produzir, tá certo? Mas a introdução tem que ter essas 4 tarefas. Escolha um texto ou mais de um texto, formule um problema interpretativo, tome posição e anuncie para o leitor como você vai desenvolver essa posição. Tá bom? O que se espera é que a posição responda ao problema, seguindo aquele caminho que você anunciou. Ora, se você montou tudo isso, as outras seções do texto são mais simples. As seções intermediárias vão simplesmente avançar progressivamente na exposição do problema e da tese interpretativa. Simplesmente vocês vão oferecendo razões para a aceitação da interpretação assumida, de maneira a mostrar que ela resolve o problema. Tá certo? Então, nas sessões intermediárias, cumpra o que você prometeu na introdução. Se você falou que vai desenvolver em 2 partes, desenvolva em 2 partes. Tudo bem? Se você falou que vai ser em 3, faça em 3. E na conclusão, simplesmente retome de forma sucinta o problema inicial e reafirme a sua tese, reafirme a sua posição à luz do que você expôs no corpo, no desenvolvimento. Algo do tipo, bom, agora que passamos por essa exposição, vemos que a tese realmente responde ao problema. Tendo feito esse percurso, vemos que a resposta é X, Y, Z. Simplesmente reforce. Isso é uma coisa importante nesse modelo. Não deixe para acrescentar algo muito novo na conclusão. Isso não funciona muito bem, tá? Não é romance policial. Não precisa na última página, mas não era nada disso. Na verdade o conceito X é outra coisa, não é? Aí faltando 30 linhas você vai falar isso. Não faça isso. Tá bem? Sem surpresas. Esse modelo. É uma coisa terrível, né? Vai. Bem no final, mas não era nada disso. Não era, então a sua nota também não vai ser. O que parecia ser. Tudo bem? Nesse modelo, é um modelo sem surpresas. Você já anuncia no começo o que você vai fazer. O interesse está em como você vai fazer e se você faz bem. E a conclusão somente retoma a sua posição já anunciada, sem grandes surpresas, tudo bem? Sem grandes viradas. Mostre o controle sobre o seu problema, que você realmente o domina, que você sabe quais partes do texto você deve reapresentar, reescrever, tudo bem? Não é preciso inventar nada de muito novo no final. Simplesmente reforce o que você já fez. Certo? Isso é o principal para hoje. Tem a parte de trás aqui do esquema, mas isso depois a gente pode trabalhar. A gente pode trabalhar também com os monitores, né? Senão já começa a ficar muita coisa também. Mas o que eu queria propor para vocês pensarem é o seguinte. Uma tarefa já.
Uma tarefa tendo em vista a escrita de uma dissertação. Que tarefa? A tarefa é formular um pequeno projeto da dissertação. Vocês já começarem a pensar sobre o que eu quero escrever. Ah, sobre Deus e suas obras. Não. Sobre os textos do curso, tudo bem? Isso é importante. Não é qualquer coisa que vier na cabeça, não. É sobre os textos do curso. Então, pensem em formular já o tema que chamou a atenção, o que vocês gostaram, o que gostariam de desenvolver mais, qual vai ser o tema. Tudo bem? A partir dos textos. Pensem inicialmente num problema interpretativo. Formulem alguns para discutir com os monitores, discutir com o professor. Tudo bem? Não precisa ser nada ainda já definitivo, mas pensem. Pensem numa posição e esbocem um caminho. A ideia é esbocem uma introdução, né, da dissertação, no fundo é isso. Tá bom esse projetinho? Comecem a pensar nisso e depois discutam com os monitores, depois se for o caso, com os professores também. Nós não temos datas ainda, isso não está bem certo, mas já uma coisa já para tranquilizá-los, veja, é um exercício realmente modesto, né? Uma dissertação pequena, entre 5 e 7 páginas. Realmente, não muito mais, mas também não muito menos. Isso é importante, hein? Uma coisa de 2 páginas não é uma dissertação, é muito pouco, não consegue desenvolver. 2 páginas é uma prova, né? A dissertação exige uma densidade, tá certo? Uma densidade para reconstruir o problema, retomar certas partes do texto, depois lançar a hipótese, desenvolver um pouco. Em menos de 5 páginas é difícil, tá certo? Então é isso.